Essa é a sua Web Rádio IBVA. Olá, muito boa tarde para você que está aqui mais uma vez na nossa Web Rádio IBVA, que está todo o tempo perto de você, em mais uma edição do nosso programa EBD no Ar. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é a primeira vez que está no nosso programa, né? Nós trazemos aqui os nossos professores da nossa EBD, da IBVA. São professores, além de muito qualificados, muito abençoados. São pessoas de Deus, são pessoas também que têm assim, muito a nos oferecer. Estamos muito felizes de receber aqui a nossa queridíssima, né, Fernanda? Maravilhosa. Ela é simpaticíssima, ela tem um dos sorrisos mais expressivos que eu conheço, né? Bilíngue, né? Aquela pessoa, professora, ela é bilíngue, né? Eu não sei se ela não sabe outra língua também. Eu só sei que ela sabe também, fala inglês. Não sei se ela é poliglota, não sei se ela fala em línguas estranhas, né? Porque, na verdade, todo mundo, por exemplo, que fala japonês, que fala chinês, fala em línguas estranhas, né? Porque ou língua estranha é japonês, é chinês. Então, dizem que todo japonês é meio pentecostal por causa disso. Então, mas estamos recebendo aqui, Fernanda vai dar também a sua saudação ao nosso querido público, ao nosso querido pessoal que nos acompanha. Temos um público aqui fiel e a nossa web rádio BVA aqui está figurando, né, entre as primeiras rádios, né, da web, né, aqui da região, da internet aí. E, assim, entre as evangélicas, nós estamos no topo, graças a Deus, no louvado seja Deus. Tendo o privilégio, então, Fernanda, minha querida amiga, de receber a nossa queridíssima Suimei. Muito bem-vinda, professora Suimei. Dê suas boas-vindas também, Fernanda, nossa querida companheira aqui de bancada. Olha, é uma honra tê-la aqui entre nós, porque... assim, se vocês me verem calada mais do que o normal, talvez ela comece a falar inglês, aí a minha compreensão não vai. Inglês perfeito, uma professora fantástica da nossa VD, uma cristã que tem filhos exatamente consagrados ao Senhor. E agora já um netinho. Quanta alegria tê-la conosco para brilhantar e trazer a orientação. Podemos dizer o tema, pastor? Podemos já. Peraí. Eu queria, inclusive, falar um pouco, para você conhecer, todo mundo aqui já da nossa igreja conhece muito bem, mas nosso público em geral conhecer melhor nossa querida professora Suimei, que é no nosso currículo aqui da EBD, da classe de caráter, né? Essa é a classe que os mais novos, depois que saem da classe de batismo, vão para a classe de caráter e caem na docíssima, na suave mão da nossa querida professora. Caem no algodão, né? Nas nuvens, nessa suavidade, né? A gente aqui está sinestésico, né? Da nossa querida professora Suimei. Então, como tem sido, quer dizer, muito boa tarde, queria que você desse sua boa tarde e me fala um pouco como tem sido essa sua experiência nessa classe da nossa EBD. Muito boa tarde. Vocês, assim, deixam a gente bem tranquilos. Então fica super tranquilo aqui. Então, foi o primeiro ano que eu estou começando, né, na EBD dos adultos, e tem sido uma experiência fantástica mesmo, né? É uma classe de caráter, os temas são muito relevantes e tem sido assim, a participação do pessoal, né? Então tem aquela vontade de estar aos domingos com eles. E a gente tem feito essa troca. Eu faço junto com o Cítia e Samuel. E está sendo um momento, assim, para mim, super abençoador. Eu tenho que lembrar o português agora. Acabei de sair de aula. Eu não disse. É que ela fala inglês, fala inglês quase que o dia todo, né? E às vezes troca como se estivesse nos Estados Unidos, né? Deus. Agora me diga, minha querida professora, você tem como parceiro, né? A gente ainda não teve aqui, está devendo até o Samuel. É Samuel o nome dele. E Cítia. Estão nos devendo aqui. Cíntia, é Cítia. Então, a gente fica... Então, Isui.
Então, estão nos devendo também a presença. E graças a Deus que você também estava nos devendo, está nos pagando hoje. Então, como é que lidar com esses novos, né? Essas pessoas que estão recém-batizados? Quer dizer, uma nova caminhada, é a turma no primeiro amor, Sim. é no primeiro gás, mas também com muitas dúvidas, né? Exatamente. Eles chegam e assim, isso é o gostoso, né? Com aquela ávidos para aprender. Né? Então, é uma turma que busca muito. A gente percebe que eles leem a palavra de Deus. Então, a troca é riquíssima. Né? Não é, por mais que eles sejam novos na fé, muitos ali apresentam situações e colocações bíblicas bem fundamentadas. Então, assim, a gente está tendo essa troca rica. Não está saindo muito do beabá, não. E os temas, quero parabenizar, né, pelos temas que são entregues a nós. Então, são temas de dia a dia, de reposicionamento, de andar mesmo ali por fé. Nós falamos assim abertamente, né, sobre as coisas que podem acontecer, às vezes a perda do primeiro amor devido às lutas que acontecem. Então, a gente vai munindo eles com a palavra de Deus de como enfrentar a vida cristã, que não é aquela mil maravilhas, né? No mundo tereis aflições. Então, mas também tem de bom alguns... mas tem de bom ânimo. E o legal é isso, que a gente pega esse gancho mesmo. Nós conseguimos enfrentar. Então, a classe, realmente, quando eles saem dessa turma, eles saem, assim, bem firmados, viu, Pastor Álvaro? Bem assim, estou muito contente. Maravilha, é uma classe fundamental, uma classe muito importante na nossa EBD, com certeza. Agora trouxemos a nossa professora aqui, eu vou deixar minha companheira de bancada, nossa charmosíssima querida, ela sempre vem muito arrumada aqui, e agora que a gente está em vídeo, eu estou até meio envergonhado aqui, porque a gente... Eu até tirei o óculos. Agora está sendo revelada, né, o oculto, está sendo revelado o oculto aqui a partir das imagens. Não há nada escondido que não seja revelado. Então, eu queria deixar para a Fernanda aqui introduzir o nosso assunto e fazer as primeiras perguntas para que você possa brilhantar esse nosso programa com o seu conhecimento aí, tá bom? O nosso assunto dessa tarde é sobre esse... Eu vou usar um outro termo, sabe? Do que foi dito. É sobre como guiar e sobre como educar e criar os nossos filhos segundo a palavra de Deus. Quais as circunstâncias boas, as positivas e as negativas, como os pais na Bíblia, porque o nosso manual de prática e fé é a Bíblia. O que, segundo a palavra, nós podemos caminhar com os nossos filhos numa direção de formar o caráter, porque na verdade é a matéria, formar o caráter segundo o padrão de Deus, para que eles realmente prosperem e dê frutos na palavra. E de que maneira seria o viés disso aí? Os pais poderiam negligenciar, que é a verdade, o nome é negligência. O que a negligência poderia resultar nesse caminho de falha dos pais? Então, a gente vai falar um pouco sobre família hoje, né? Mudar, assim, trabalhar aqui a família segundo a Bíblia, né? Com foco na paternidade, com foco na ausência ou na presença, né? A depender, né? Do que os pais. Vamos ver alguns exemplos, vamos ver algumas circunstâncias na Bíblia, porque afinal de contas é um programa da EBD e é um programa também, também um assunto tratado na classe de caráter. Então, com você aí, minha querida. Então esse foi o tema, um dos temas que ficou para eu cobrir, né, na turma. E a criação de filho, negligência dos pais, e a gente assim pensa no desafio enorme que a gente tem, né, Pastor Álvaro, com crianças pequenas aí. Então, assim, as coisas estão mudando assim rapidamente. Eu acho que nem a nossa mente consegue mais acompanhar as mudanças que estão chegando. Mas aí a boa notícia é que a palavra de Deus é imutável. Então, quando os pais eles aprendem a aplicar, né, a palavra de Deus na criação dos seus filhos, em amor, em disciplina, quando eles aprendem a aplicar, a palavra não volta vazia. E ela faz. E realmente é uma caminhada, eu digo que criação de filhos é uma caminhada de fé. Né? Você aplicando a palavra de Deus e crendo.
né? Não adianta somente falar e eu leio a Bíblia com os meus filhos todos os dias. É todo um processo diferente. Então, essa é a boa notícia. A palavra de Deus é imutável. Aprendendo a aplicar, eu creio e vejo os resultados. Quando né? você falou assim sobre ler a Bíblia e aplicar, nossas vidas são todas pautadas por alegrias, tristezas e dificuldades. Então, quando nós passamos pelas dificuldades, é que nós mostramos para os nossos filhos, a quem está em redor, o que o poder de Deus faz na nossa vida. Exatamente. Porque quando estamos na alegria é fácil. Então, esse é o momento de aplicar nas nossas dores. E eles vão ver o que o poder de Deus faz sobre as nossas vidas quando nós passamos pelo deserto. Então, vamos tratar de alguns bons princípios, bons exemplos, maus exemplos que nós enxergamos dentro das Escrituras aí que seriam importantes para o nosso aprendizado. Tá. Eu, comentando assim, né, depois a gente... uma coisa que a gente tem que aprender é a sondar o coração dos nossos filhos, né? Quem sabe mesmo ver o coração dos filhos é o Espírito Santo. Então, a nós cabe esse alinhamento com o Espírito Santo. E uma coisa, pastor Álvaro, que é bem importante assim, ressaltar, tem aquele versículo famoso, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velha não se desviará dele. E, na verdade, estudando muito sobre isso, ele tem sido mal interpretado, né? Então, tem um pastor, um senhor, que ao longo do seu ministério, já com mais idade, ele viu que algumas crianças que foram ensinadas não voltaram. E ele ficou se perguntando como, né? Se tem aquele versículo. Sim. E ele foi fazer o estudo minucioso do versículo no hebraico, né? E aí, o que ele nos diz e o que o versículo diz, que primeiro não é uma promessa, é um princípio. Salomão escreveu, né? Que qual está sendo o problema da interpretação? Então, os pais falam assim, eu vou ensinar meu filho, vou lá encher eles a Bíblia na cabeça deles, e mesmo se eles desviarem, eles voltam. Então, não é bem assim, né? O versículo diz que ensina a criança no caminho que deve andar. É o caminho da criança, o que Deus projetou para aquela criança, pré-determinado por Deus. Porque não é o caminho que o pai quer que ele siga, né? Não sei se eu estou sendo clara, vocês vão me... Então, ensina a criança no caminho que deve andar, é o caminho que Deus projetou. Qual é o nosso papel como pais? É estar ali, em conexão com Deus, para entender aquilo que Ele tem para os nossos filhos. É no sentido de você como pai, compreender qual é o propósito de Deus para a vida daquela criança. Isso. Né? E então, de posse da compreensão desse propósito que Deus tem para com a vida dela, você procurar colocá-la nesse trilho, digamos que seria da vontade de Deus, do propósito de Deus. Exatamente. Isso tudo entra vocação. Desde cedo a gente vê qual a inclinação dessa criança, né? Quais os dons e talentos. Os talentos. Então, muitos pais vão de encontro. E aí onde vem a rebeldia. Né? Você tem uma coisa legal que assim, a rebeldia são as expectativas que nós lançamos que não são compatíveis com a vontade de Deus. Pode ser por omissão ou por ação. Exato. Até às vezes por excesso de ação. Gostei da sua fala. Né? Os pais que forçam demais. Isso. Né? Até a espiritualidade. Porque eu estou certa disso. Jesus é uma escolha. Os filhos, assim como nós, um dia escolhemos a Cristo, porque a gente quer que o nosso caminho seja pautado por Ele, e por isso nós temos a vontade de segui-lo em amor. Se os nossos filhos forem forçados a seguir a Cristo, numa idade que eles não tenham poder de escolha, quando eles puderem escolher, eles não vão querer, porque eles não escolheram segundo o coração, segundo o entendimento. Perfeito. Há também um caminho, né, relacionado a esse versículo,
que está relacionado a ensina no caminho. Então, seria no momento em que estiver caminhando. É o caminho, não? Então, Ensine a criança no caminho. No caminho. Isso. Então, você teria duas facetas, salvo engano, isso aí. Enquanto você estiver andando, né? Então, você tem a força do seu exemplo, Tudo. tem o seu gosto. Uma das coisas que eu acredito, vou falar aqui, né? Eu costumo não tratar muito essa coisa da experiência pessoal, mas acho isso didático, né, no momento. Então, assim, eu lembrar o fato, né, de que minha mãe, por exemplo, olhava para dentro do quarto e sempre havia ajoelhada orando. Perfeito. Então, eu sempre havia buscado. E o fato de eu ver nela que ela fazia isso não por um dever religioso, não por um automatismo, mas aquilo de fato era algo que ela fazia com alegria, fazia com prazer, e aquilo tinha se tornado a vida dela. Aquilo deixa uma marca tão profunda que faz com que você... Marca de aliança. E eles exatamente. veem o resultado, né? As crianças estão observando tudo, né? Então, Então, essa ideia de no caminho também faz sentido dizer que seria, enquanto você está caminhando, quer dizer, que é a força do exemplo, e seria também essa questão do propósito. Então, você descobre o propósito para a vida da criança, né? Você busca de Deus, né? E conhecendo aquela criança, quer dizer, um misto de conhecimento do seu filho, das particularidades dele, junto com a vontade e o direcionamento de Deus para a vida dele. E, ao mesmo tempo, também a preocupação de ser exemplar em um tipo de fé que não o traumatize, no sentido dele julgar que, eventualmente, você é um mero religioso, ou você é uma pessoa que faz as coisas por obrigação, mas trazer um pouco esse ambiente da alegria e do prazer de servir a Deus como exemplo para ele. Exatamente. Assim, o que eu penso, Álvaro, você tocou num assunto aí muito importante. A palavra-chave dentro de uma família, para mim, é coerência. Né? Então, por que as crianças estão confusas hoje? Há muita incoerência. Né? Então, há aquelas coisas bonitas. Vamos ler a Bíblia, vamos orar. Mas o dia a dia, o exemplo é tudo. O exemplo é tudo. Né? Então, até eu brinco lá em casa, até coerência nos erros. Né? Eu brinco com eles lá. Então, isso está causando muita confusão nas crianças e a vontade de não seguir a fé dos pais. Porque é bonito falar. E ainda tem um aspecto. A gente precisa dar um exemplo, caminhar junto, mas não pode se mostrar num patamar inalcançável. Exatamente. Para que eles não se sintam diminuídos e assim, eu não tenho condição de cumprir tudo isso, é difícil, não dá. Então, a gente tem que mostrar os erros aos nossos filhos e dizer, olha, eu estou errando e o senhor está me ajudando. Isso, é a vida do dia a dia. É uma vida com simplicidade e amor. Não, porque eu faço o que é certo e você não faz. A vida de comparação. Que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz, que a Bíblia diz. Que você errar, você não vai conseguir, porque a Bíblia diz que você é pecador, a Bíblia... Então, assim, e não comparar nossos filhos com os filhos dos outros, nem mesmo com os irmãos. O que eu percebo hoje, as famílias perderam a leveza, isso, a alegria. Né? É tudo eu tenho que estudar para isso, eu tenho que estudar. Tem que fazer sucesso. É tudo intencional e tananã. Né? Então, perdeu a alegria e os filhos ficam mais que robotizados e inseridos nessa confusão. Né? A gente sempre viveu assim muito... tranquilamente, né? Verdade. E o fato de, eu brinco com eles também, eu era muito crente. Aí eles falam, era mãe? Eu falo, ainda sou, mas eu acho que eu era mais crente. Então as coisas fluíam mais naturalmente, né? Não é aquela nossa forçação. Professora Suimei, ela tem filhos, eu sou fã dos seus filhos, né? São pessoas... Eu dos seus, né? Eu dos seus. São figuras maravilhosas, muito bem criadas, muito tratáveis, né? Pessoas... E sempre também muito envolvidas dentro do ambiente da igreja, né? Então, assim, acho que além do assunto, né, a base estrutural bíblica que você traz aqui, você também traz uma experiência de vida que é bastante significativa para todos nós. Mas veja, a gente tem alguns exemplos na Bíblia, né? Como, por exemplo,
o exemplo do rei Davi, que hoje em dia uma das coisas que acontece muito nas famílias é assim como o rei Davi, que era alguém extremamente competente nas suas funções fora de casa, e deixou um pouquinho de lado, né, a sua casa, e talvez seja isso, né, o que tenha causado tantas tragédias na sua vida e o que acontece também com muitas famílias hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? O rei Davi, não podemos esquecer além dele também, Eli. Muito bem, Eli e sua casa. A gente tem alguns exemplos na Bíblia. Exatamente. Olha, interessante o quanto isso é comum, né? Porque o grande profeta Samuel também, né? Então, assim, aquela figura extremamente... Quer dizer, Samuel, assim, tem algumas figuras na Bíblia que dá até um certo constrangimento, né? Que você olha assim, eu não gostaria nem que estivesse lá, porque, assim, é tão inalcançável, por exemplo, José, né? O sujeito reage tão bem a tudo, é tão, sabe, certo, né? Não dá uma escorregadinha como Davi, como Abraão, como escorregadinha, aqui eu estou usando um certo eufemismo, claro, né? Mas, então, tem figuras como Samuel, que é uma figura incrível, espetacular, mas que nesse aspecto familiar foi falho, né? Os seus filhos também não eram como ele, né? Não, assim, essa dificuldade, às vezes, do pai passar aquilo que representa para a sua próxima geração, né? Só fazendo um adendo, o que é interessante da história de Samuel e sua descendência é que ele foi criado por Eli, que não tinha a menor capacidade da paternidade, da orientação, e ele realmente foi educado pelo Espírito Santo, é o que creio. Porque Eli não teve capacidade de educar os filhos. Tem um Samuel... princípio interessante que é o seguinte: o fato é que cada filho é uma coisa diferente, né? E assim, às vezes não dá para você tratar cada um do mesmo jeito, né? Ou achando que você vai alcançar o mesmo resultado. De repente, até a forma como Eli tratou Samuel ali ao longo do tempo, ou por predisposição, ou por um aspecto específico da personalidade de Samuel que funcionou com ele, mas com Hofni e Finéias não foi da mesma forma, indica, né, o alerta de que a particularidade com a qual nós precisamos tratar cada filho é bastante interessante. Acho que isso é um princípio da palavra de Deus. Mas vou deixar com... Eu não vou ficar aqui no programa todo falando de coisas... É interessante vocês falarem sobre Samuel, né, que eu tinha aqui no estudo também. Que a consequência é que o povo não quis os filhos dele e pediram um rei. Então, a monarquia em Israel é consequência da negligência de Samuel. É triste ouvir isso, triste, né? Porque esse Samuel podemos ser nós. Exatamente. Então, quando a gente pensa na negligência, que foi, né, um tema... O foco, assim, no tema. Para mim, a palavra negligência, ela se resume em falta. Falta de presença, falta de limite, falta de disciplina. Isso é negligência. Né? A gente não precisa nem falar muito do assunto, que a gente sabe. Isso é negligência, falta. Falta de presença dos pais. Falta de limites, falta de disciplina. Né? Eu nunca me esqueço que o meu primeiro ministério é o meu lar. Nunca esqueço disso. Quando eu estou diante de várias tarefas que a igreja impõe, ou o trabalho, o que quer que seja, e isso me rouba o tempo de estar com a minha família e educar. Quando eu sei que eles precisam de mim, eu abro mão de algo. E o bonito também é a gente fazer a obra com eles. Então, não adianta fazer a obra e perder sua casa. Isso. Então, vamos fazer a obra com eles, né? Então, isso é uma coisa que Deus... Nossa, graças a Deus, Deus sempre permitiu que eles estivessem juntos. A gente sempre fez a obra juntos. E aí eu não negligenciei a casa, né? Porque eles estavam juntos. Então, vamos fazer a obra juntos, em família. Vamos fazer um recorte aqui que eu acho importante. Por exemplo, assim, quando a gente trata da casa de Eli, a gente tem um sacerdote, quer dizer, uma pessoa que tem uma responsabilidade muito importante. A gente pode até fazer uma relação entre homens e mulheres de Deus, que são extremamente envolvidos na obra. De alguma maneira, filhos também dentro desse ambiente eclesiástico, mas que começaram a fazer desse lugar, né, um lugar comum. Quer dizer assim, parece que ele conseguiu
compartilhar o espaço, né, o ambiente da igreja, mas ele não conseguiu compartilhar, né, o temor Certo. que aquele ambiente deveria causar naquelas pessoas. Veja que coisa interessante, como isso é possível, né? E a gente pensando, falando sobre isso, Álvaro, é o texto áureo da criação, né? Aquele Deuteronômio 6. Então, por exemplo, os pais estão dentro da igreja, mas será que o coração tá? Será que eles fazem aquilo com amor? Né? Os filhos veem esse amor, porque eles estão dentro da igreja, como você disse, mas muitos não podem, eles não adquirem o temor. Mas e quando eles olham para os pais, eles fazem aquilo de coração em casa. Um erro muito grande que os pais cometem é falar mal da igreja, falar mal das pessoas, né? Então, aquela incoerência, depois chega na igreja, oi, 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 né? Então, isso não se deve falar. Pode falar lá com o seu marido, né? Mas com as crianças, eles escutam tudo, eles veem tudo. Então, uma coisa que a gente sempre teve muito cuidado em casa, né? É de externar. O que externar? Porque eles estão vendo. Então, meu pai está lá na igreja trabalhando, minha mãe está lá, mas ela fala tanta coisa que... Então, isso para eles acaba... Eu acho que é aí que muitos se escapam, né? A gente perde essa falta de temor. Então, se a gente está num lugar desse, realmente Deus quer que a gente esteja mesmo, né? O que isso vai trazer para a sua casa? Então, é o seu coração, é paixão, a palavra paixão pelo que se faz, em tudo na vida, né? Então, o perigo aí eu acho que é diminuído. Né? Então, você acredita, quer dizer, a gente vê, né, parece no exemplo ali, do sacerdote ali, é que ele, de alguma maneira, na sua vida particular, Era visto. ele não teve esse cuidado, né? Quer dizer, muito embora ele fosse diligente até ali nos sacrifícios, né? Na ordem. Então a gente pode imaginar, né? Com um sujeito que se envolve com a igreja, com a liderança, com o ministério, que é extremamente cuidadoso com o trabalho que está fazendo, que está ali, mas de alguma maneira reproduz a parte negativa disso, né? Que é os problemas, as dificuldades, omite talvez até a parte mais alegre, prazerosa, que inclusive implica, né, em um envolvimento, né, mais profundo, né, daquilo que representaria realmente a espiritualidade, como se você estivesse abrindo um pouco de mão da espiritualidade para ficar só com o dia a dia da religiosidade. E isso acaba respingando na família. Samuel, a gente sabe que era um homem extremamente temente a Deus, né? Sim. Então, o que deu errado ali com Samuel? Deixa eu só falar, antes que ela responda, o que eu penso, assim, analisando o contexto da Bíblia, é que foram diversos os sacerdotes, diversos tiveram filho, diversos erraram, mas a Bíblia pontua a vida de Eli, a vida de Samuel e a vida de Davi em relação à condução errônea da vida dos seus filhos e a consequência disso. Eu não me recordo de ver outros relatos de sacerdotes e a consequência em relação aos seus filhos. Não que não tenha havido, mas parece que foi algo assim para nos orientar mesmo. Olha aqui os grandes erros e acertos. Samuel, um homem maravilhoso, um servo de Deus fantástico. Davi, um servo de Deus fantástico em vários aspectos, um homem segundo o coração de Deus. Da casa de Davi veio o nosso Salvador, da descendência de Davi. Então, por que foi pontuado apenas eles? E por que não há relato de tantos outros? Porque falhas aí é que não falta. Dos nossos apóstolos não se há notícia dos filhos ou do que fizeram. Então, assim, eu acho que há um propósito da gente ver, olha, esses aqui, assim que deve andar, assim que não deve andar. Hoje, quando a gente estava aqui conversando sobre o que se deve fazer, qual é o lado positivo, que a nossa querida Sui vai trazer sobre o lado positivo, mas a Bíblia é taxativa em mostrar os lados negativos, o lado negativo.
Um alerta, né? Um alerta. Na vida de E Eli, no na caso vida de dos Samuel e Davi. dois, a gente vê a palavra negligência, né? A falta de presença, falta de limites, os de Samuel, né? Extremamente, Davi também, falta da disciplina. Ô, Su, e você que é uma pessoa que também tem experiência administrando, né? Certo. Eu acho que talvez seja até um bom enfoque. Tá. Essa coisa do sujeito que está administrando alguma coisa e ele não se faz, quer dizer, a figura dele acaba ficando meio apagada, né? Essa é uma imagem de negligência também, né? Por exemplo, a pessoa está dentro de casa, mas é Mas como não se não está. estivesse. Quer dizer, está brincando com o filho, está conversando com... Mas é como se não estivesse. A mente está sempre dividida. O foco não está, assim, naquela administração, sabe? Então... Essa é aquela questão do mito, Isso né? seria também uma negligência? Mas Seria um muito, aspecto... Muito. É aquela questão de qualidade de tempo e quantidade de tempo. Então, houve aí uma época que agora era assim, olha, você fica só 5 minutos com seu filho, mas se você está ali inteiro, prestando atenção, isso já é o suficiente. Não Como que a gente conhece uma pessoa em 5 minutos? Quando o Né? dia tem 24 Então, horas. os pais, eles precisam achar tempo que eles não têm, ou acham que não têm, para ter esse tempo, para conhecer o seu filho. Né? Então, é falta de presença mesmo, falta de estar inserido na vida. Hoje o problema é o celular, né? Que tira toda a atenção da família. E tá com a criança e tá olhando o celular. Outro dia eu estava escutando um pai dizendo que ele estava no jogo da filha de vôlei e ele estava ali e sempre assim, quando não estava jogando ele olhava o celular, né? E começava a jogar e parava um pouquinho e aí cada pontinho estava acontecendo outra coisa, ele olhava e esse dia o celular descarregou, então ele não tinha como ver o celular e ficou olhando o tempo todo para o jogo. Ele observou quantas vezes a filha olhava para ele que ele não sabia, que ele, por estar no celular, né? Ele não tinha ideia, a dimensão, né, de quantas vezes ela olhava. E o olhar nutre a criança emocionalmente, né? Então, essa falta, né? A Sofia hoje tem um nenê pequenininho, então está amamentando. Uma vez ou outra... Sofia é a filhinha dela, a filha tá dela. lá, às vezes pode pegar o celular. Eu sempre falo, Sofia, lembra, né, que a criança se nutre emocionalmente no olhar. Olhar olho no olho. Então, os pais perderam isso. Estão ali, mas não estão olhando, estão com a cabeça em outro lugar. E é uma questão de... Eu acho que tem que gostar de ser pai e mãe. Isso. Mas, Entendeu? assim, não é até quem só a não questão gosta, da tem que se técnica. esforçar. Tem que ter assumido, né, Tem que a posição, assumir a eu- posição, a responsabilidade. priorizar. Não quis ser, eu sempre brinco, né, com eles. Quer ser pai? Quer ser mãe? Aguente. Né? Tem que ver junto tudo que vem. É que eu acho com essa- importante a gente significar bem essa questão do que significa negligência, né? Que a gente fica pensando logo em abandono. E não é necessariamente isso, né? falta. É falta, né? Quando você não está presente, por exemplo. Quando falta, por exemplo, a disciplina. Foi o caso, então, a gente tem um segundo quer dizer, tem um recorte aí de Hofni e Finéias, né? Sim. Ali, basicamente, o que faltou foi isso mesmo, né? Disciplina. Não houve disciplina. Orientação. As Davi, consequências. os Veja filhos só, de é Davi, interessante que quando os pais eles não dão disciplina, qual é a consequência? É que os filhos se arrebentem, eu estou utilizando essa Certo. palavra entre aspas, de outra forma. Exatamente. Quando eles não são punidos, eu não estou falando necessariamente disciplina física, tem várias formas de também trazer disciplina, castigo, algumas espécies de privação que vão de alguma maneira fazer a pessoa, entre aspas, vamos colocar assim, Refletir. sofrer para que não sofram depois. Certo. Quer dizer, é como se você estivesse trabalhando, né, o sofrimento, a privação ou qualquer coisa da criança para que ela aprenda de alguma maneira a viver
com dificuldades, com privações, né? Com frustrações, inclusive. Ela é frustrada para quando ela se frustrar, ela ter um pouco mais de resistência à frustração e coisas dessa natureza. Resiliência. É melhor ela se frustrar em casa com quem ama do que lá fora. Então, exato. Né? O que aconteceu ali com Eli é que, de alguma maneira, ele não foi capaz de frustrar tanto seus filhos, Ou seja, dizer de não. discipliná-los, de dizer Davi tanto não também. aos seus filhos, de tal modo que eles, da pior forma possível, né, acabaram sofrendo as consequências. Né? O pessoal diz assim, olha, se não apanha do papai e da mamãe, pode apanhar um dia da polícia. Exatamente. Né? Então, assim, se não tiver alguma coisa, algum limite, sem limites pode ter uma consequência grave, pode, quer dizer, que pode custar a sua própria vida. No caso deles, né, pode sofrer um juízo divino, né, uma coisa Sim. bastante drástica. Né? Do ponto de vista, eu falei assim, do Samuel ali, a partir do Samuel, a gente tem ali uma ausência do quê? Vamos analisar um pouco isso aí. O que é que foi que... Falta de atenção de Samuel com os filhos, para mim, foi a falta de disciplina que pegou mais em Samuel, porque eles podiam fazer coisas e não eram corrigidos, não é? Na minha mente, eu acho que ele se ocupou tamanha do ministério que ele não teve tempo para os filhos. Pronto, falta de presença. Eu acho. no Então meu Eli podia pensar. estar lá, mas não esteve porque não gerou esse temor e não teve disciplina. E o caso de Samuel foi excesso de ocupação. No ministério, que realmente foi um ministério maravilhoso, tanto que quando ele se apresenta ao povo, ele se aponte se eu cometi algum erro. Realmente ele não tinha como sacerdote, mas no caso de pai para com os filhos, naquele cuidado e zelo para com os filhos, ele foi negligente. Então, de alguma maneira, E representa... o povo disse, né? O Samuel, povo, a gente, se fosse você, tudo bem, mas seus filhos não. Ou seja, eles não foram criados como você Exatamente, deveria. como você é. Então a gente já pode trabalhar um remédio aqui que você deu nesse instante, né, com relação a isso aí. Quer dizer, quem é pai, quem é mãe tem que assumir isso, né? Assim, querendo Tem que querer, ou não, né? querendo ou não. Tem que ser algo realmente intencional, entendendo os seus sacrifícios. Tem inclusive. que Sabe, renunciar. Tem que renunciar. Para dar tempo aos filhos. Se os pais entendessem que é nesse início que eles precisam estar realmente ativos, atuantes, chega a ser até egoísta falar isso, mas é não ter problema futuro. Deixa eu pontuar um detalhe. Sabe, assim. só fazer Desculpa. bem forte isso, assim. Cuide dessa faixa etária até 6, 7 anos. Cuide bem, que depois, é relax. Você acha? Acho. Que é só até 6, 7? Não, é para a vida toda. Mas 6 a 7 anos você forma a personalidade Ela do está seu falando filho. de uma concentração um entendi. pouco maior, né? Totalmente. Toda a sua energia para essa faixa etária, que depois os frutos naturalmente vêm. Você forma uma criança até 6, 7 anos. Por exemplo, quando eu fui para a escola com 6 anos, 7 anos. Era costume. Hoje, o que eles estão fazendo? Colocando mais cedo. Por quê? Aí a mente do seu filho está nas mãos de outras pessoas. Porque a formação do caráter, personalidade, acontece em 6, 7 anos de idade, da personalidade. Então, foque ali, que depois a tendência, o natural, o fluir, é que depois Melhore um certo. pouco, Você né? me Que a fez concentração não precisa ser tão grande, tão ostensiva, efetiva, né? exatamente. Você me fez lembrar, minha filha muito pequena, nós tínhamos uma babá maravilhosa. Ela era muito pequena, maravilhosa, mas ela ela decidiu que não ia ficar mais porque ela ia se casar. E eu chorei porque eu gosto muito, ainda gosto muito dela hoje. Então eu fui comunicar à minha filha, muito pequena. Eu disse: olha, minha filha, essa pessoa não vai mais continuar conosco. E eu chorava, porque ela vai se casar e eu vou buscar uma outra pessoa para cuidar de você. Ela olhou para mim e fez assim: não precisa, mamãe, só quem cuida de mim é você. Olha que coisa mais linda. Fantástico. Porque eu nunca abri mão, nunca deixei que ninguém colocasse minha filha para dormir ou que desse banho desde bebê.
Porque o horário, eu nunca deixei que assim, de noite, se vai dormir, dorme eu comigo ou com meu marido. A gente aqui ia fazer isso. Certo. E ela tinha essa segurança. Então, ela disse, não tem problema. Pode faltar todo mundo mesmo. Pode entrar qualquer pessoa. Tem algo, né? Eu sei que o nosso foco aqui é estrutural, mas o assunto é tão importante, né? Estrutural é a gente tentar fundamentar dentro das escrituras, mas tem uma coisa que é muito importante, esse processo que a gente chama hoje até de terceirização, né? De mais tios e menos pais. Exatamente. Então tem o tio da escola, tem o tio do judô, tem o tio ou a tia da EBD, ou a tia disso, daquilo. Então essa retomada, né, do protagonismo, da figura paterna e materna, parece ser também o foco desse termo, né, ou disso que a gente está fazendo aqui, e do que a Bíblia de alguma maneira nos mostra, né? Porque se a gente não cuidar, alguém vai cuidar. E eu acho que dá para a gente entrar, acho que por conta dessa conclusão agora, dá para a gente entrar na circunstância de Davi. Que uma das coisas que aconteceu muito dentro da casa de Davi foi muita interferência, né? Além do fato dele, veja, ele como um rei muito assim, bem-sucedido, eu estou falando seu reino, né? Bem-sucedido, foi o primeiro reino unificado de Israel, que teve, assim, aglutinou uma série de conquistas, partes de terra. Então, o reino de Davi, quer dizer, você vai ver que os seus filhos eram muito bem servidos. Veja só que você às vezes tem numa casa muito pobre um só espaço. Certo. Então, ali, naturalmente, não tem como, por exemplo, rolar uma conversa e as pessoas não ouvirem. Exato. Mas quando cada um tem seu quarto, isoladamente. Então vamos pensar nos dias de hoje. Tem lá seu computador, seu joguinho, seu mundo isolado do ambiente dos pais, do ambiente, às vezes, de um para com o outro. O que é que acontece? As pessoas podem simplesmente não se cruzar durante muito tempo. Aquela circunstância natural que tem, por exemplo, todo mundo vai sentar na mesa e todo mundo vai conversar junto, né? Então, cada um pega, de repente, até seu prato e vai se isolar e vai comer no seu próprio quarto e vai viver o seu mundo. E, praticamente, essa interação, né, essa conversa acaba ficando dissolvida no mundo restrito de cada um. E, às vezes, até muito cedo, né, as crianças já têm ali seu ambiente, ficam ali isoladas. Claro que elas são muito mais carentes de interatividade. Aí fica um pouco mais difícil, mas ao longo do tempo isso vai acontecendo. Quer dizer, você vê um pouco dessa circunstância, né? Digamos assim, quando não é da terceirização, do isolamento de cada um no seu canto por conta até de uma circunstância de espaço, quer dizer, um sucesso que acaba representando o que aconteceu no reino de Davi, né? Cada um tinha seus servos, cada um tinha seus aposentos, e dentro daquele ambiente acabou que não tinha mais supervisão, não tinha mais relacionamento, cada um fazia dentro do seu ambiente aquilo que queria e foi um pouco desastroso. Agora, né? Você já parou para pensar também, enquanto você está falando aqui, né, as coisas vêm na cabeça. Né? O outro lado de se obrigar a estar juntos, que é o que mais tem acontecido também, percebo, essa palavra está sendo usada demais, a meu ver, tá? Intencionalidade. Então, temos que comer junto. Nós temos, porque isso é bom, que tem. Como se fosse um objetivo, uma meta. Né? Essa palavra virou agora o bam, né? Tem que ser intencional, tem que ser... E que tal fazer um ambiente que seja prazeroso, que nós queiramos, tá certo isso? Uhum. O português está ok? Que nós queiramos estar juntos. E na simplicidade. Né? Então, vamos almoçar, mas é porque você vê todo mundo que está querendo estar ali. E as conversas, né? E a cobrança. Parar, que assuntos vamos trazer à mesa? Né? As cobranças, todo mundo quer cair fora, cada um vai para o seu espaço mesmo. Olha que coisa interessante. Né? Os filhos querem. Em casa, por exemplo, eles nunca foram muito obrigados às coisas, assim, no sentido de culto doméstico, que todo mundo gosta e é super legal isso, mas nós não fazíamos. Né? E eles leram mais a Bíblia do que eu. Os dois amam a palavra de Deus e... assim, essa forçação, sabe? É isso que me preocupa muito.
As palavras vêm de tempo em tempo, entram na moda, e os pais eles se agarram a tantas palavras novas, né? É palavra de intencionalidade, tem que ser intencional, tem que ser intencional. Você tem que viver, né? Viver levemente com seus filhos. Eles querem estar à mesa com você, né? Porque tá ali emburrado. Assim, se não querem, onde eu estou errando? Exatamente. Porque tem que ser bom. Não, porque agora a gente tem que comer junto, a gente tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer. Então, esses tem que, essas regras, chato, né? Às vezes, quando sai para almoçar fora, leva para lugares que não é do gosto deles. Exatamente. Então, decida em família. Onde vai ser bom para nós almoçarmos? O que vai nos trazer felicidade em família? Porque lá, com alegria, a palavra de Deus vem. Maior prazer estar com os filhos. Que delícia, as férias. Meu Deus. Né? E hoje, assim, ai, meu Deus, férias. Meus filhos vão ficar em casa. Então, tem gente que começa a entrar em pânico, né? Quando chega o final de semana. Exatamente. Meu Deus do céu, agora não vai ter mais a babá para cuidar. Não vai ter mais... Agora, o que acontece, Sui? Qual o limite? E aí, vamos trabalhar assim, um misto entre um pouco de intuição e um pouco das escrituras, né? Entre as coisas que a gente precisa, de alguma maneira, direcionar, porque a criança, ela na verdade, assim, ela não pode ter tanta autonomia assim. Quer dizer, e essa coisa de você também criar ambientes que sejam interessantes, divertidos e abençoadores para que elas também sintam essa necessidade, né? Porque o que a gente vê é o seguinte, veja só, Davi era uma pessoa, vamos lá, muito festiva. Eu acho que ele era uma pessoa muito expressiva, né? Muito intensa naquilo que ele fazia. Então, assim, é curioso como, às vezes, uma pessoa muito intensa, ela é tão grande, sabe? Ela é tão... inalcançável. Eu não sei, tem um filme muito interessante, não sei se você já viu, chamado Fences. Não. É um filme do Denzel Washington. Ele é um sujeito, né, que assim, ele dá uma atenção até excessiva dentro dos problemas familiares. E a presença é tão forte, porque a personalidade, ele quer conduzir absolutamente tudo, né? Então você tem isso, uma pessoa controladora. Mas veja, é porque tem pessoas que são controladoras, porque elas deixam muito claro o que deve ser feito, as disciplinas. Às vezes a pessoa é tão grande, a força de personalidade dela é tão grande. Então ela, por exemplo, ela tem um filho que tem uma personalidade um pouco mais contida, um pouco mais... E ele praticamente abafa tudo isso, não por controle, é porque ele não deixa que outra coisa flua a não ser a sua própria personalidade, o seu próprio brilho, sua própria força de interesse ou qualquer outro tipo de coisa. Então ele é um condutor, ele é uma locomotiva que acaba, sabe, derrubando tudo que acontece à sua frente, né? Então, assim, veja que essa dosagem, essa reflexão com a autonegação, entre outras coisas, talvez seja uma coisa muito importante, né? Novamente as coisas vêm à cabeça, né, Fernando? Ele vai falando e a gente vai... É porque meu objetivo aqui é provocar, né? A gente tem vontade de pegar o microfone. E interessante, Álvaro, uma coisa assim séria, né? A gente estava falando, será que os filhos querem estar à mesa? Isso são coisas pontuais. Por outro lado, uma criança, ela tem que ser dirigida, né? Hoje o problema é que os pais dão muita poder de escolha. Então, tudo tem o seu tempo. O que você quer comer? Tudo, Álvaro. Assim, eu fico arrepiada. Em casa, não tinha esse negócio de quer, não quer. A gente nem pensava nisso. Quer ir para a igreja, não quer ir para a igreja. Não existe isso. Quer ir para a escola, não quer ir para a escola. Então, quando a criança sabe... obediência, por exemplo. Como é que você quer que seu filho obedeça a Deus se não obedece os pais? Aquele que ele vê, né? Depois você quer colocar isso numa parte espiritual. Então, não tem querer. Eu falo, criança, para mim, não tem querer. Ela está tem os primeiros anos, ela é totalmente direcionada, né? Conforme ela vai aprendendo a fazer escolhas, a gente vai soltando
as rédeas, né? Então, o que eu acho que estraga, né, as crianças hoje, cria todo esse problema, é essa facilidade que os pais dão, essa abertura de escolhas. Eles não têm maturidade para isso. E às vezes a negligência, a ausência, né? Você me ensinou outro significado de negligência, né? Certo. Eu aqui já aprendi que negligência é ausência. Então, a negligência, às vezes, acontece uma certa, eu vou utilizar essa palavra, não sei se é a melhor, preguiça Total. de lidar exatamente com a circunstância. Então, eu libero. É muito mais fácil eu deixar meu filho fazer o que ele quer. Dizer não dá trabalho. Porque se eu tiver que administrar esse não, A canseira é tremenda. aí é muito cansativo. Não vai né? porque o menino vai chorar, vai Então, achar ruim. isso vai é ficar muito traumatizado. sério. Em casa, assim, em casa não tinha querer, não. Em criança, você é bem assim, exagerada, tá? Criança não tem querer. Às vezes, Né? é porque eu acho importante a gente tratar desse assunto, que às vezes isso fica parecendo autoritarismo, Ao quer dizer, contrário, fica né? parecendo... Mas assim, é muito... Eu acho que é muito cruel você oferecer a um indivíduo Exatamente, que ele não tem condições maturidade. ainda de escolher, eu acho que até cruel. oferece uma espécie de insegurança Totalmente. para essa criança, Como né? que você dá Ela essa fica muito liberdade de insegura. escolha para uma criança? Ela não tem maturidade. E ela não confia nos pais. Porque ela tem que tomar decisão. Então, Pois é. chegava lá na escolinha, você gostou daqui? Você quer estudar aqui? Quem é uma criança para decidir Agora, onde ela vai ou não vai? Nessa questão de escolha, tem uma coisa muito interessante para partilhar com vocês. Quando minha filha tinha uns 10 anos, a gente estava no domingo indo para a igreja. Eu não ainda, 10, 8 anos, não lembro. Eu ainda não estava congregando aqui nessa igreja, em cima uma igreja no meu bairro. Quando chegou num determinado domingo, ela me perguntou assim, me arrumando aquela agonia de sair de casa, ela me perguntou assim, eu sou obrigada a ir à igreja? Aí eu disse a ela assim, Jesus não obriga o coração de ninguém e muito menos vai obrigar o seu. Hoje você tem que ir porque você não vai me obrigar a ficar em casa pela sua vontade. E eu não vou deixar de servir a Deus porque eu tenho que ficar aqui tomando conta de você. Mas no próximo domingo, eu vou contratar uma pessoa para ficar aqui e eu vou porque eu amo servir a Deus. Não! Eu quero ir, eu só queria saber se eu sou obrigada. Então, como eu não sou obrigada, eu quero ir. Como ela sentiu que ela não ia me Valorizada, prender né? à vontade dela, porque às vezes tem isso. É isso, a criança é muito manipuladora, né? Isso, Nessa também. faixa etária. Ela queria me manipular para ela ficar dentro de casa, mas ela queria ficar dentro de casa comigo. Sim. E como eu não me rendi, eu disse, você vai ter que ir porque eu não Muito vou interessante. me ceder. Então, assim, a gente tem que dizer, eles têm que saber que eles podem escolher, mas eles podem escolher um caminho que leva à solidão. Então, eu acho interessante. Acho que, meus filhos eu nem ousava perguntar, não passava na cabeça deles, porque é obediência, né? Tem coisas que eles tinham que fazer e ponto. Então não tinha atrito, não tinha quero, não quero, vou, eu sei que eu vou, eu sei que eu vou fazer. Então é um descanso para a mente deles, né? Eles são direcionados e gostavam e viam que era bom, então confiavam nos pais. Puxa, eu obedeci e foi legal, né? E então é muita abertura, muita facilidade hoje em dia, né? Nos primeiros anos é rédea curta mesmo e com um amor incondicional, né? Porque regra sem amor é rebeldia. Bom, agora é importante a gente trazer aí a estrutura bíblica para isso que nós estamos falando aqui. É que a gente vê ali na vida de Davi um antes e um depois, obviamente, do sua negligência com relação ao seu matrimônio, né? Se é que a gente pode falar assim, né? E uma negligência, inclusive, com relação ao seu caráter, porque é interessante que até ali
Davi caminha como um homem extremamente honrado, né, até aquele momento em que ele encontra aquela mulher e passa por aquela paixão, né, avassaladora, né? Estraga tudo. E a partir do momento aquilo passa como uma bola de neve a acontecer na vida dele, como pode acontecer na vida de qualquer Sim. pessoa, né? Então, ali especificamente, a gente tem um primeiro princípio que é importante a gente pontuar, que é uma negligência com relação à sua própria vida espiritual. Sim. Então, ele estava no momento... O mundo é essa batalha, essa guerra, né, que a gente fica travando contra nós mesmos, contra também os nossos inimigos espirituais no dia a dia. Então, não dá para relaxar, não dá para parar no palácio, ficar ali de pernas para o ar, né, e não ir para a batalha. Não se sabe por quê, né? Vamos relaxar, não vamos tirar férias de ser crente, vamos tirar férias de buscar a Deus, né? Vamos tirar um sabático não para Deus, um sabático de Deus. E não dá. Não dá. Então isso aí parece ter começado, né, a grande tragédia dentro, quer dizer, essa foi a primeira negligência, talvez nos ensine bastante, né, Sui? Sim. Você disse, né? A negligência da presença, de estar atuando. Entrou no barco, né? Vamos ter filhos, tem que remar. Né? E se você não quiser ter dor de cabeça futuramente, chega a ser assim, até egoisticamente, é um prazer. Filho criação, é difícil, tudo, mas na adolescência... Não lembro, Fernanda, de nunca ter tido um problema com eles, porque essa questão da obediência era muito estabelecida, Isso. né? Eu também não tenho um problema de obediência com a minha filha, mas eu acho que ela é muito obediente. Mas de vez em quando ela faz um questionamento para saber se ela pode escolher. Exatamente. E podem, E né? pode, é isso que eu estou dizendo. Pode. Podem. Quando ela descobre que a melhor escolha qual é, mas eu acho importante a gente saber que a gente tem escolha, porque Deus nos deu escolha. E eles escolhem e erram, porque eles já viram a gente errar. Isso. Né? Então, é o poder da escolha consciente, sabendo o que está fazendo, né? E não tem aqueles pais super crentes, no sentido de, né, aquela Religiosos, capa, né? religiosos. Quando você trabalha lá na classe de caráter, né, que a gente está trabalhando da lição, né, que você dá lá, né, você então dá algumas dessas dicas com relação a pessoa, a paternidade, né, no caso a maternidade, no seu caso. Mas me diga assim, dentro daquela estrutura, né, que a gente tem nas escrituras, então nós temos ali, a gente precisa dimensionar o tamanho da tragédia da negligência. Acho que assim, eu queria que a gente, inclusive, a gente já está já no finalzinho do programa, viu? Que a gente já colocasse assim os pontos mais drásticos e problemáticos de uma negligência. A gente já tem 2 exemplos aqui, que é Hofni e Finéias, para quem não conhece, por exemplo, morreram, né? E morreram de uma forma trágica e por conta exatamente da negligência do seu pai. Então, muitas vezes, os pais podem causar problemas dessa gravidade, né, com relação aos seus filhos. Samuel, né, é aquele que, de alguma maneira, não conseguiu repassar o legado, como acontece em muitas famílias, né? Aquilo que os pais conquistam, os filhos não conseguem multiplicar em todos os sentidos. Então isso é o drama, digamos assim, da falta do legado. E a gente tem uma tragédia muito poderosa dentro da casa de Davi, que é a desagregação total, né? A gente vê um irmão que tenta matar o outro, um irmão que estupra a meia-irmã, o filho que pega o reinado. O filho que tenta destruir, né, também o poder do próprio pai, se rebela contra o próprio pai. Então, assim, esse é o lado, digamos assim, complicado e problemático que, assim, eu acho que a gente passaria aqui vários programas achando uma analogia para cada um dessas tragédias, cada uma dessas tragédias, né? Então, assim, como é que assim, qual é a grande pílula, assim, digamos assim, da derrocada mesmo, da negligência, e qual é a grande pílula aí que faria com que a gente também não vivesse tantos percalços e fracassos na nossa família, aí, segundo a palavra de Deus? A palavra de ordem é: põe em ordem a tua casa. Eu trago aqui Ezequias, terminei falando com a turma sobre Ezequias, né?
Ele ficou doente, ele orou, ele foi curado e ele recebeu um milagre, mas o coração dele exaltou. Né, um certo... E aí o profeta vai lá e fala, olha, isso vai acontecer, né? Você, um dia, vou ler aqui porque eu não vou lembrar, que tudo que você tem hoje será levado, saqueado para a Babilônia, e mais os seus filhos se tornarão eunucos no palácio da Babilônia, serão escravos. E a resposta dele absurda, né? É absurda, é loucura. Ele, sem nenhum bom senso, ele fala, pronto, mas haverá paz e segurança em meus dias. Boa esta então, palavra. quer dizer, boa esta palavra, né? Quando isso aconteceu, eu já morri muito tempo, então lavo as mãos. Então, essa falta do legado, da despreocupação responsabilidade totalmente com o futuro. Com o futuro, né? Então, isso sim que é viver egoisticamente. Pensar e não deixar o legado para o filho, que foi um demônio em pele humana, né? Manassés. Olha. E o nosso papel é fazer esse legado, essa ponte. E que os filhos têm que ser melhores do que nós. Eu creio nisso. Devem ser e serão em nome de Jesus. Amém. Né? Ir além do que nós fomos e o legado de fé, passar o bastão da fé para os filhos. Isso aqui vale a vida, não tem nada melhor, nada que se compara a isso. Você coloca a cabeça no travesseiro e dorme. O dia que eu entreguei eles no altar, eu, Eduardo, missão cumprida. É claro que a missão nunca acaba, mas de fato tira toda essa, né, o peso, um peso bom, vamos dizer assim. Não há nada melhor do que entregar os filhos no altar, né, para sua família, para construir a sua família e crer, continuar na caminhada de fé que eles vão ser aí melhores do que... Espero que Quem olha para a Sui assim com essa cara de novinha, não imagina que já tem 2 filhos casados, já tem um netinho, meu Deus do céu. E eu tô nativa, viu, com o neto. Tô ali, fico com ele 3 vezes por semana de manhã. Olha só. Ela ainda está terminando os estudos. Isso aí. Tá recomeçando. Tô recomeçando. Só que com outros padrões, outros parâmetros e outros sentimentos, né? É fantástico. Eu queria falar algo sobre legado. Tá. O legado. Eu tenho um professor da Faculdade de Teologia, que ele é angolano, e ele compartilhou conosco algo seguinte, que na cultura deles, para eles é importantíssimo ter um filho, porque a pessoa só é honrada através dos filhos. Você não consegue ser honrado se não for através de seus filhos. Isso. Então, segundo ele disse que essa não é a cultura do nosso Ocidente. Então, a importância de saber que você vai ter um filho é que significa que você vai ter um legado. E através daquele legado é que você poderá ser honrado. Então, para que você seja honrado, vai depender de você se empenhar para que ele tenha aqueles valores de honra. Só honra quem aprende honra. Então, ele honra os pais e os filhos vão vendo. Ele honrar o pai, honrar a Deus. E eles também vão fazer esse princípio de honra. Que os nossos filhos são flechas que vão ser lançadas. Então, veja o exemplo que ela disse sobre Ezequias. O rei Ezequias. Ezequias teve Manassés, que foi um pior rei, o pior. Então, a postura dele, ele não teve legado. Ele não honrou a bênção que ele recebeu, porque ele só pensou no próprio umbigo. Ele não colocou a casa em ordem. Não colocou em ordem. Então, ele não teve legado, embora tenha recebido um grande milagre, uma grande bênção. Então, a gente tem que ter cuidado, porque esses 15 anos de vida que ele teve a mais, foram os 15 anos que ele teve para ter esse filho que antes ele não tinha. Exatamente. E esse filho veio a ser a ruína. Exatamente. Então, o que nós vamos trazer à vida como legado? O que nós vamos fazer da família que Deus nos confiou? É legado não para nós, é legado para Deus. E para o mundo, né? E para o mundo, para a sociedade, para tudo aí, né? Que está precisando de muita coisa de Deus, né? O mundo está precisando muito de Deus. Então, eu queria agradecer a nossa queridíssima professora Sui
Nervoso agora. com quem nós aprendemos bastante. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, pelas suas Serenidade. contribuições aqui, pela sua serenidade também, né? Ela é um alegre pacifista, né? É uma coisa, é tudo junto aí, essa maravilha. Que Deus possa estar nos abençoando. gostoso. Queria deixar você dar suas considerações finais antes que a gente pudesse despedir aqui. É uma conversa tão rica, né? Essa troca, assim, a gente aprende muito, né? E obrigada pelo convite, amei. Se dessa que a gente ficaria falando. O dia inteiro. E o dia inteiro, é bom demais. É verdade. E a gente aprende, né, muito. Eu vou aqui, sou uma fã da sua esposa, você sabe disso. Beijo, viu, Camila? E o jeito que ela leva com seriedade também. É isso daí. Deus nos entregou e a gente vai devolver para Deus. Da melhor, só com a ajuda dele, só com a graça e a misericórdia de Deus mesmo. Amém. Então, obrigado pela sua audiência aqui conosco. Obrigado por você estar aqui no nosso programa. Receba os nossos aplausos aqui, nossa queridíssima professora Suimei. Contamos com a sua presença na próxima quarta-feira no nosso EBD no ar, na sua web rádio IBVA, que está todo o tempo perto de você. Então, não perca sempre esse programa, que é uma bênção para todos nós e nos edifica bastante. Até a próxima, conto com você. Até a próxima. Até mais. Continue ligado na Web Rádio IBVA.